boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? E cumprimentamos também os companheiros que nos acompanham pela internet. Uma boa noite a todos, que todos possam receber as boas vibrações, as vibrações amorosas que recebemos quando aqui adentramos. Então, como de sempre, a gente vai passar rapidamente os nossos recadinhos. Então, tem alguém vindo pela primeira vez da casa? Então, sejam muito bem-vindas. Então, nós temos as palestras todos os dias. Quem quiser passar pelo plantão, é só chegar meia hora antes do horário que se inicia a palestra, tá? E procurar algum dos trabalhadores dizendo que quer passar pelo plantão. Temos todos os dias. E a gente tem alguns trabalhos diferentes, em dias diferentes. Nas sextas-feiras, às 20 horas, nós temos um trabalho voltado ao dependente químico e familiar. Então, é um trabalho com passes, palestras, o grupo de apoio. Então, se alguém conhecer alguém ou se estiver passando por essa situação, está convidado a vir participar do grupo com a gente, ou se vocês souberem de alguém, um vizinho, um parente, só para falar para a pessoa chegar aqui às sextas-feiras, às 20 horas, tá? Lembrando do nosso trabalho na área social, a gente continua fazendo a distribuição das famílias, cestas básicas, das famílias carentes. Esse ano nós estamos aumentando para 80 famílias. Então, a gente agradece a ajuda de vocês e continuamos contando aí com ajuda, quem puder, com alimento não perecível, tá? E temos também o curso para gestantes, né? É um curso que é voltado para gestantes. Ele acontece todo primeiro e terceiro domingo do mês. Ele começa às 9 horas da manhã. Então, também, se alguém souber de alguém ou estiver gestante, é só estar aqui no primeiro e no terceiro domingo de todo mês. Então, gente, se alguém quiser mais algum detalhe dos nossos horários, nós temos ali fora fixado. E tem no site também da Casa do Caminho, pela internet, a gente tem todos os horários, toda a programação. Aí, falando da cestinha básica, só lembrando que esse mês, né, o que a gente está mais precisando é o leite em pó, o arroz, óleo, biscoitos e açúcar. Mas todo alimento é bem-vindo, tá bom, gente? Então, tá bom. Então, nós vamos agora nos preparar para iniciarmos os trabalhos. Então, como eu disse no início, a gente, sempre que nós adentramos a casa, na verdade, no momento que a gente já começa a pensar, hoje é terça-feira, hoje eu vou para a Casa do Caminho, a gente já começa a se sintonizar, né, com toda a espiritualidade, com toda a energia que elas nos envolvem. E quando aqui chegamos, nós somos envolvidos por toda essa paz, por toda essa luz, que nos faz tão bem, saindo da nossa vida atribulada que temos aí do lado de fora. Aqui, na verdade, é um verdadeiro oásis, oásis de paz, de luz, onde nós renovamos as nossas forças, as nossas energias, para seguirmos em frente em nossa caminhada. Agora, para isso, é importante que a gente possa estar sintonizado com os amigos espirituais, com toda essa energia. Então, nós vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso querido Mestre, visualizando a imagem eterna e meiga de Jesus. Nós vamos, através dessa visualização, sentindo que do seu coração, muitas luzes, muitas bênçãos chegam em nossa direção, banhando o nosso espírito com todo o amor do Pai,
com todo o amor desse nosso mestre. E aí nós vamos aliviando o nosso coração, harmonizando a nossa mente, nos sentindo mais aconchegados e protegidos. E é mantendo então essa sintonia, essa harmonia, que nós vamos nos manter durante toda a palestra, para que toda essa renovação, todo esse banho de bênçãos e luzes possam chegar até nós. Então, Pai, muito obrigada. Esteja conosco para que seja uma noite muito proveitosa de aprendizados e de renovação. Que assim seja, graças a Deus. Então, com prazer de sempre, a gente recebe a nossa amiga e companheira Simone. O tema de hoje é a advertência do amor. Então, que você seja muito feliz, Simone. Nem de salto eu não consigo parar de mexer nisso aqui. Então, vamos lá. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos à casa. E aproveitando todas essas palavras da Cida, né? É impressionante o quanto a gente consegue, quando a gente se coloca à disposição do plano espiritual, o quanto a gente consegue absorver quando vem à casa, quando a gente ouve o Evangelho e toma o passe. E, ao mesmo tempo, o quanto a gente não consegue absorver quando entra por osmose, entra pensando nos problemas, não desconecta e lá fora continua com a mesma vida. Então, é muito importante aproveitarmos o que ela falou, né? Esse oásis que é essa casa. Aproveitar todas as energias que a gente recebe, não apenas nos colocando atentos à palestra, dispostos a receber energia do passe, mas dispostos, sobretudo, a vivenciar lá fora o que a gente tenta aprender aqui. Porque ser espírita, ser cristão dentro de uma casa espírita, é muito fácil. A nossa luta maior, o nosso exemplo maior é lá fora, é no nosso cotidiano. Isso tem a ver também com o tema da palestra de hoje, por isso a gente começa com ele. O tema é um tema interessante, atualíssimo, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Para quem não conhece, a Joana de Ângeles é o espírito que acompanha o Divaldo. Todos os livros, todos os textos que ele publica, voltados para a linha psicológica, entendimento psicológico, são assinados por ela. Ele tem mais 2 espíritos que escrevem por ele, cada um na sua área, né? O Manuel Filomeno, por exemplo, que é outro que escreve por ele, lida com todos os trabalhos relacionados à obsessão, desobsessão, entendimentos relacionados a isso. Então, cada um, mais ou menos, se especializa na sua área, né, na hora da psicografia. E o texto dela, como a própria linha que ela adota, que é a linha psicológica, ela traz algumas reflexões que eu acho que são bastante pertinentes pela situação que a gente está vivendo. O título é Advertência do Amor, e fala um pouco dessas questões atualíssimas que a gente está vivendo, esse tumulto espiritual, essa confusão que não apenas o nosso país vive, mas o mundo inteiro parece estar passando por situações confusas, onde alguns valores a gente fala, mas não é possível que está acontecendo isso, alguns valores a gente questiona, parece que está dando retrocesso, parece que a gente está vivendo coisas que você fala assim, mas não é possível que no século XXI a gente esteja vendo, vivenciando coisas assim. E ela vai dizer que é chegado, né, a palavra dela, o termo que ela usa é assim, é chegado o tempo. Né? Por isso ela vai explicar o porquê dessa situação e qual é a posição que nós, como espíritas, devemos tomar. E eu tenho que fazer a ressalva. Quando a gente fala nós como espíritas, a gente não está querendo dizer que a gente seja um grupo selecionado, escolhido, privilegiado, nem nada disso. A gente tem o conhecimento. Então, com o conhecimento, a gente tem que ter uma postura mais firme, uma postura de fé, uma postura de esperança. Que também não quer dizer que o espírita tenha fé 24 horas por dia. Deveria, mas a gente está tentando. Então, tem hora que a gente fraqueja mesmo. Mas do jeito que a gente fica fraco, a gente cata os caquinhos, levanta e continua a caminhada. Então, ela diz que tem algumas questões para refletir que eu passo para vocês. A primeira delas é que ela cita, logo no comecinho,
um trecho e faz um comentário do Apocalipse de João, que eu sei que todos já leram. Novo Testamento, o último livro do Novo Testamento. Tenho certeza. Então, a gente só vai lembrar. João, nesse livro, ele é um livro totalmente diferente dos demais. Tá? Ele não conta casos de Jesus, ele não faz comentários sobre os apóstolos, ele não tem trechos poéticos, ele é completamente diferente. Então, nós temos 27 livros, ele é o último. Quase não entrou no cânone. E nesse livro, João é levado em desdobramento. E narra o que ele vê nesse desdobramento. Muitos dizem que é o texto mais hermético da Bíblia, mais difícil, mais complexo. Mas não é necessariamente por isso. É porque ele vai narrar coisas que ele não tem palavras para isso. Então, ele busca por aproximação. Ele é levado no futuro, ele volta, ele faz todo um trajeto. E ele vai narrar coisas que ele não tem noção. Então, ele busca por aproximação. Então, fica muito comparativo. Mas é um texto belíssimo. E ele alerta que ele vê tempos muito difíceis. Durante essas visões, é mostrado para ele situações muito tumultuadas, que ele não consegue precisar em que tempo isso está ocorrendo, mas ele vê essa situação muito difícil. Alguns irmãos nossos de outras religiões traduziram isso como o fim do mundo. Não é nada disso, tá, gente? Ele está narrando uma situação que é difícil, mas que sempre indica o início de uma outra etapa. Então, termina um ciclo, começa um novo ciclo. Então, nada de confundir o Apocalipse com o final dos tempos. Ou melhor dito, né, a gente pode até pensar, final de um tempo ruim e início de um tempo melhor. Vamos colocar dessa forma que fica mais tranquilo. Até porque a palavra Apocalipse em grego significa revelação. Então, é exatamente isso. Ele está revelando as visões que ele teve. E ele diz que ele vê tempos difíceis, vê tempos muito complicados, onde ele, além das guerras, ele vê muita desunião, muita situação de conflito individual, conflito coletivo. Ele vai narrar muita disputa, não é tanto a guerra que ele se preocupa, mas ele narra muito a disputa interna do ser humano, com os males que a gente traz, o quanto isso reflete no contexto geral, né? Porque a gente sempre fala assim, eu quero que, sei lá, um exemplo, eu quero que o Brasil mude, como se o Brasil fosse uma entidade à parte, se não fosse formado por cada um de nós, né? Então, o Brasil não vai mudar lá fora se cada um não fizer a sua parte. E é essa reflexão que João faz a respeito da humanidade. Ele vê dias difíceis, mas ele vê, sobretudo, uma luta interna das pessoas consigo mesmo, com os vícios, com as imperfeições, e o que isso vai, vamos dizer assim, desestruturar ou não, ou trazer uma nova proposta para o mundo que está se formando. E a Joana de Ângeles diz que, com razão, os tempos que a gente está vivendo são uma parte dessas visões que João teve, onde a gente tem situações conflitivas. Se vocês pensarem individualmente, é difícil quem não esteja passando nesse exato instante por um problema grave, ou intenso, ou prolongado, né? Porque a gente sempre fala que o problema não pesa pelo problema, ele pesa pelo tempo que a gente carrega. Então, ele pode ficar muito doloroso se a gente carregar durante muito tempo. Então, é difícil quem não esteja... A gente conversa com um, com o outro, tem sempre alguém contando uma situação difícil, pessoal, pela qual está passando. Isso reflete, gente, no contexto geral. Todo mundo passando por situações difíceis, o contexto geral fica difícil também. Então, nesse momento, é um momento em que a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós sentimos, o que nós vivenciamos, o que nós desejamos, o que nós emanamos em termos de vibrações e energia. Por quê? Porque, como diz o Guimarães Rosa, o mal não está na rua, gente. O mal está dentro de cada um. Então, nós não somos tentados, ou condicionados, ou direcionados para pensarmos e sentirmos o mal, se não tivermos o mal dentro de nós. Nós não somos cutucados para julgar ou não julgar, condenar, questionar, se a gente não tiver esses sentimentos dentro do coração. Então, o segundo alerta que ela faz é exatamente esse. Mais do que nunca, sempre foi, mas agora mais do que nunca, é necessário a gente vigiar e orar por nós mesmos, para sermos criaturas individualmente melhores, para que o meu indivíduo encoste no indivíduo do outro, que encoste no do outro, e forme uma sociedade melhor.
Para nós espíritas que ouvimos tanto falar dentro das casas, dentro das palestras, sobre essa transição do planeta, que é de provas e expiações para regeneração, indica exatamente esse momento em que a gente está passando. Essa confusão, essa aparente desordem, esse caos que a gente vive, né, indica exatamente isso. Porque, gente, quando tem essas mudanças de planeta, de status, né, do planeta, é mais ou menos, eu costumo explicar assim, é mais ou menos como uma faxina dentro de casa. Se eu chegar na casa de vocês, se estiverem no meio da faxina, eu vou dizer, mas que casa bagunçada. Mas vocês não vão conseguir fazer a faxina na casa sem tirar tudo do lugar, limpar tudo, aproveitar a faxina e jogar tudo fora que você não está usando, doar, enfim, fazer o movimento de troca. O planeta está nessa situação. Então, nesse momento, todos nós estamos tendo oportunidades renovadas de melhorarmos. Então, aqueles que conseguem melhorar ficam na próxima etapa, aqueles que não conseguem vão para uma outra situação, também de aprendizado, também de evolução, mas que já não condiz com esse planeta. Então, esse momento de transição, exatamente porque é transição, é um momento confuso e é um momento de muita atenção, de muito alerta. É difícil a gente andar na rua e não ter alguém falando sobre política, sobre o trânsito, sobre assalto, e a gente entra na onda, num comentário, num pensamento, numa situação, que fica muito difícil, às vezes, a gente controlar a nossa vibração. Aí você fala, mas é o outro que me cutucou. Não, fui eu que deixei que a situação chegasse àquele ponto. O que não quer dizer também que o espírita viva à margem da sociedade, não é isso, ele não está fora dos problemas. Mas ele consegue entender a situação, ou pelo menos deveria conseguir, de uma maneira buscando sempre o equilíbrio, buscando sempre o entendimento das melhores vibrações. Porque não se esqueçam, Jesus mandou amar o nosso próximo, né? Mas ele não explicou qual próximo era. Então, é todo próximo. Ele não fez nenhuma seleção. Então, o próximo também são os dirigentes políticos. Também são as criaturas que estão na rua que você não gosta, não conhece. Você tem que amar todo mundo. E também a gente não pode esquecer que essas criaturas que têm mando nas mãos são criaturas muito assediadas. Recebem muitas vibrações ruins diariamente, fora as que já traz. Então, não vamos ser nós, cada um de nós, que vamos botar mais um grãozinho de peso. Porque são criaturas já muito tumultuadas. Então, a prece é fundamental para o nosso equilíbrio e para que a gente possa gerar equilíbrio para os outros também. Nunca, ou duvidem sempre de alguém que fala que tudo isso é muito fácil, né? Não tem, a palavra fácil não tem. Mas existe a palavra esforço. É uma coisa que faz bem para nós, porque, afinal de contas, quando eu penso, quando eu me controlo, quando eu me equilibro, quando eu modifico a minha conduta e levo para o outro outras situações, o beneficiado sou eu. Mas o nosso orgulho é tão grande que a gente busca constantemente a ideia de que eu tenho que ter razão, eu estou certo, o outro errado, eu sou melhor, o outro é pior, eu não faria isso que o outro está fazendo. Então, a nossa posição é sempre muito de juiz. E Jesus falou, né? Não julgue. Porque do mesmo jeito que você julgar, você vai receber o julgamento de volta. Quem sabe se na próxima encarnação não seremos nós, no mando? Faríamos diferente? Quem sabe na encarnação anterior a gente não fez pior? E nós estamos juntos, né? A gente esquece, parece como se essa situação toda de confusão, de guerra... A gente tem escutado histórias tão terríveis que você fala assim, parece que a gente voltou no tempo 200 anos. Porque tem coisas acontecendo que você fala assim, já devia ter acabado. Mas é exatamente isso. Agora, a nossa parte, ela é um chamamento individual. Para que a nossa vibração modifique. Então, a minha vibração com a da Ana, com a do Silvio, vai juntando até que a gente consiga harmonizar. Por isso, gente... que estar aqui é tão gostoso. Além da proteção da casa, as nossas vibrações são as melhores possíveis. A gente vem em busca de socorro, de um alívio, de uma orientação. Então o ar fica saturado de coisas boas. Imagina se a gente consegue levar isso lá para fora, para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa família, para o lugar onde a gente passa, a gente deixando energias boas. A Joana de Ângeles, no texto, como é sempre muito poética ela diz ela tem uma frase que diz assim,
Esses são tempos de loucura, mas não nos deixemos enlouquecer. Então, o fato é esse. São tempos de ira, de revolta, de amargura. Mas a gente não precisa fazer parte, colocando mais amargura, mais tristeza, mais revolta. Se o nosso objetivo, efetivamente, é encontrar no planeta um espaço melhor, a gente precisa fazer esse espaço acontecer. A gente precisa aproveitar as oportunidades que nós temos de sermos melhores para fazer o contexto melhor. Ela termina o texto dizendo assim que o momento é esse mesmo. A confusão faz parte do processo de renovação, mas que Jesus está conosco. O dia que a gente conseguir entender o tamanho da dimensão dessa última frase, a gente vai ser a criatura mais feliz dentro da possibilidade que esse planeta oferece. Mas a gente ainda não confia o suficiente. A gente acha que Jesus só está com a gente quando está tudo funcionando como eu quero. Quando não está funcionando, ele está com o meu vizinho. Então a nossa fé ainda é muito vacilante. A gente quer consertar o mundo, quer que as coisas se resolvam, quer consertar o outro de acordo com os meus parâmetros. Enquanto eu me achar coberto de razão, enquanto eu me achar certo, eu vou perder oportunidades, gente, que depois, para retomar, só em outra encarnação, e às vezes muito difícil. Nós guardamos mágoas demais, somos recipientes abertos para a mágoa. Mas engraçado, né? Recipiente guarda o que a gente põe. Então, se a gente põe mágoa, é o que fica. Se a gente põe atitude e renovação, é o que fica também. As histórias de cada um que formam esse planeta já deveria estar numa condição melhor. Porque as pessoas são essencialmente boas, elas perdem às vezes inúmeras oportunidades de mostrar que são. Porque se cobrem de egoísmo, nós nos cobrimos de egoísmo, nos cobrimos de orgulho. São tempos de oração, que é uma coisa que a gente também não sabe fazer. São tempos de muito cuidado, muita atenção. Mas como diz uma grande amiga, a gente faz tudo tão errado, né? A gente vigia o outro e ora pela gente. É o contrário. A gente tem que orar pelo outro e vigiar os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. A gente precisa estar atento, porque basta uma piscadinha, um descuido, e o nosso pensamento já vai para onde não precisa. Para um desafeto, para uma mágoa, para uma tristeza, para o noticiário que eu escutei, para o vizinho que comentou comigo. Então, eu costumo falar assim, se você não sabe brincar, não desce para o play. Se você não acha que não consegue conviver vendo o noticiário de manhã, de tarde, de noite, acha que aquilo vai te fazer mal, não veja. Veja uma vez só, não precisa ver as 3 vezes no dia. Faça a sua prece, gente, porque não se esqueçam, enquanto eu emanar coisas ruins para aquela pessoa que está na televisão, volta para mim. É simples assim, por isso que a coisa enrosca. Eu fico querendo, achando que eu estou fazendo uma espécie de justiça, emanando, desejando, o que é muito difícil, mas é isso mesmo. A Joana de Ângeles tem um texto muito bonito, onde ela conta a seguinte história. Você está vendo televisão, e hoje a televisão é midiática, né? Então, você acompanha o acontecimento do início ao fim. O cara vai e te acompanha, vamos supor, um sequestro. Então, da hora que o cara coloca a câmera até o final, você acompanha todos os detalhes, se quiser, se tiver estômago. Você está lá na televisão, emanando as melhores coisas possíveis, né? Porque é sempre o que você pensa, sempre coisa boa. Você vê o cara com uma arma na cabeça de uma pessoa, você está sempre pensando coisas boas. Eu tenho certeza que você está desejando muita coisa boa para ele, que vocês não estão pensando nada de ruim para ele. Então, uma criatura que está nessas condições, gente, ele já está suficientemente desequilibrado. Porque se tivesse equilibrado, não estava lá. Aí, pensa só, todo mundo aqui emanando coisas não tão boas para ele naquele momento. Junta com o desequilíbrio dele, se ele fizer qualquer coisa que não estava previsto no script por causa da nossa doação generosa, a parceria é nossa também, no que acontecer. Essa é a advertência da Joana de Ângeles.
nós estamos, embora a gente não queira, interligados. A gente está assim, ó, numa trama. O que acontece aqui, bate ali, bate de cá, bate aonde a gente nem imagina. Então é muito importante que se a gente efetivamente quiser qualquer tipo de mudança, quiser permanecer nesse planeta, né? Eu tenho uma conhecida que fala, eu quero muito ir para um planeta melhor. E eu sempre falo, assim, tomara que a gente fique nesse mesmo, porque esse aqui vai ser um melhor. Então, assim, tomara que a gente faça jus a estar num planeta melhor. E se não fizer, Deus está no comando, né? Seja para o lugar que a gente for, a gente vai estar indo bem. Nos falta a fé, porque o nosso orgulho é muito grande. Nos falta a confiança de que seja lá o que for que estiver acontecendo, acontece por vontade de Deus, tirando daquilo algum ensinamento. Mas a gente vê na crise, na dificuldade, no problema, sempre um entrave. E enquanto a gente encontrar nele um entrave, é o entrave que vai ser. Quando eu mudar a posição da pedra, ao invés de ficar chutando a pedra, usar a pedra para erguer alguma coisa, ela passa a ter uma outra função. O problema passa a ter uma outra conotação. Então a gente brinca com as minhas simpáticas amigas, que normalmente as coisas acontecem de ruim e elas já vêm em seguida atrás de mim, né? Tem que falar obrigado, Senhor, né? Obrigado, Senhor. A gente ainda não sabe bem porquê, mas é obrigado, Senhor. E é do coração, porque assim, a nossa dimensão é tão curtinha, né? E obrigado, Senhor, é exatamente isso. Eu ainda não entendi, Senhor, qual é o ensinamento, mas eu sei que ele está ali. Porque não cai uma folhinha da árvore sem que meu Pai não deseje que seja assim. É o que Jesus falou. Se uma coisa tão aleatória quanto uma folha de árvore caindo precisa da permissão de Deus, imagina a vida de cada um. Que é complexa, que tem escolhas, que, aliás, nenhum benfeitor fez escolha por nós, né? Nós mesmos fizemos, a gente mesmo levou para o buraco, agora a gente tem que ir lá buscar. Então não foi sua mãe, seu pai, seu anjo de guarda, ninguém fez você fazer as coisas que fez no passado e que agora está aqui reparando. Então o nosso presente, ele tem muito cheiro de passado. E o nosso futuro vai ter o perfume que a gente depositar hoje. Ou não. Torna a vivência um tanto quanto mais próxima um do outro. Porque, afinal de contas, a gente tem uma coisinha chamada lei de sociedade. A gente só cresce, só evolui, trabalhando em favor do outro. E o trabalho é uma coisa constante. Eu ajudo hoje, amanhã eu estou isento de ajudar. Eu perdoo hoje, amanhã não preciso mais perdoar. Consegui perdoar o Silvio, não preciso fazer esforço nenhum para perdoar a Ana. A nossa melhora, a nossa dívida diante da misericórdia divina é imensa. Não porque Deus seja uma espécie de agiota que fica cobrando na entrada da encarnação e na saída o quanto se entregou. Mas é porque Ele é bom demais pelo pouquinho que a gente faz. Agora, se a gente não faz nada, é o nada que a gente recolhe. Então é muito importante que a gente olhe, esse é o momento de nos olharmos uns para os outros, dentro de nós mesmos, aquilo que nós precisamos mudar, para que a gente não perca o companheiro do lado. Porque aquele companheiro do lado que eu tenho que acertar, pode só aparecer na minha vida daqui a 10 encarnações. Então aproveita para acertar agora. Aproveita para deixar de ter razão e ser feliz. E levar a felicidade. Porque, afinal de contas, tem isso, né? Onde duas pessoas querem dar, as duas recebem. Quando as duas querem receber, nenhuma das duas dá. Então, é muito importante que a gente aprenda a dividir e ofertar. Sem julgamentos. E é difícil, né? Porque o nosso orgulho é macabro. Mas, graças a Deus, a gente tem a dor beneficiando todos os dias a nossa vida para ir tirando essas arestas do nosso coração, porque pesa muito. Carregar um coração cheio de mágoa deve pesar bastante. Graças a Deus. Depois de tantas palavras, para nós refletirmos, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Tio Silvio.
Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo. Quando você falou que, por exemplo, a raiva, quando nos toca, é porque, claro, a gente tem esse sentimento que reverbera e está dentro da gente mesmo. Nesse momento, eu lembrei da irmã Cidufo, que ela diz o seguinte, vou fazer esse comentário porque pode-se pensar que a gente deve brigar contra esse nosso sentimento que a gente tem de raiva, de orgulho, e etc. E a irmã se fala uma coisa que me parece bem bacana e que eu procuro vivenciar e que tem um resultado bem bacana. Que é assim, você pode usar esse sentimento, você não precisa brigar contra ele, você pode simplesmente abrigar esse sentimento e entender por que você está sentindo isso, e que isso é um mecanismo poderosíssimo para você evoluir emocionalmente, afetivamente, evoluir de fato, entendendo por que você sente esse sentimento, por exemplo, de orgulho, de raiva. Pô, eu senti raiva agora, por que eu senti? Você não precisa falar, por exemplo, estou com raiva, não quero ficar com raiva, vou esquecer isso aqui, vou deletar isso da minha vida, da minha cabeça. Coisa que ela mesma diz que é muito difícil de fazer, né? Você chegar lá no meio dos neurônios da tua cabeça e querer arrancar uma memória dali. Que é muito mais produtivo você pegar esse sentimento, abrigar e entender por que você está sentindo e dali você superar esse sentimento. Obrigado. Sérgio, né? Então, Sérgio, aí tem algumas questões, como diz meus alunos, sim e não, né? Tem umas coisas que eu acho que eu concordo, tem outras que eu acho que enfim, vou começar pelas que sim. Eu acho que a psicologia, sobretudo a psicologia transpessoal, ela vem mostrar, o Jung apontou um pouco isso, que a gente tem muita dificuldade em lidar com o nosso lado sombra. O que ele chama de nosso lado sombra? É o lado onde tem essas emoções que fazem parte da nossa existência. A teoria é que cada vez menos elas façam parte, né? A gente vai deletando. Mas elas estão ali. Então, como a gente tem uma dificuldade em lidar com esse lado, vamos dizer assim, a gente joga para debaixo do pano. Então, eu não posso sentir raiva, então é como se eu apagasse e colocasse. O processo não é de deletar, o processo não é assim de enfiar embaixo do pano. Mas, a partir do entendimento daquilo que Sócrates colocava, conhece-te a ti mesmo, você renova dentro de você o conhecimento. Eu estou sentindo isso por conta disso. Me fez bem, não fez bem, você vai gerando um processo que, obviamente, ele não é feito só olhando para si, é trabalhando, fazendo bem, saindo de você, tentando fazer alguma outra coisa em favor dos outros. Não é um processo fácil. A palavra fácil realmente não existe. Mas também não tem aquela conotação de que, assim, eu simplesmente tenho que deletar uma memória. Eu sempre falo assim, a gente nunca deleta a memória, a gente nunca deleta o obsessor, a gente não esquece, tá? Não tem isso. A gente transforma. Você transforma o sentimento negativo num sentimento positivo. Você transforma o obsessor, entre aspas, num companheiro que vai te ajudar. Aliás, que vai te ajudar, não. Ele está nos ajudando. Do jeito dele, enviesado ou não, ele está ajudando. Ele está dizendo que você continua sendo o mesmo orgulhoso de sempre, que você continua sendo o mesmo egoísta de sempre, está te dando toque para você mudar. Então, quando você transforma, você consegue vencer. Quando você deleta, é impossível. Eu não digo nem difícil, é impossível. Porque uma hora volta. E aí, quando volta, volta sem controle algum. E a raiva, para dizer um dos exemplos, é um caso patético. Porque você acha que você não tem. Você acha que você não é capaz. Até a página 2. E a página 2 vem que você, quando você reage, né, que é uma das coisas do texto, a gente deve agir e não reagir, né, não devolver. Quando você está nesse processo da raiva, você reage de uma maneira a gerar ondas que depois só outras encarnações para cuidar. Então, você tenta, acha que não tem, até o teste. O teste vem e você não passa. Reflete, modifica, transforma, para que o novo teste seja melhor. Porque os sentimentos ruins, eles são ruins exatamente porque a gente não os transforma. Não é porque a gente se livra, a gente não vai se livrar, porque ele faz parte. Agora, a forma de lidar com aquilo é o que transforma o nosso coração.
Agora, eu insisto, não tem como fazer isso só olhando para você. Você faz esse processo. Né? Você se conhece, porque ninguém conhece melhor ninguém do que a si próprio. Pode fingir que não, pode dizer que não, mas conhece. A gente consegue consertar tudo isso no trabalho em favor do próximo. É isso que vai fazendo paralelo, um trabalho de parceria de você com o outro. Porque você não está sozinho e o outro está ali no seu caminho por algum motivo. Então, faça o teste. Hoje de manhã, acorda, quero hoje exercer a minha paciência. Vai ser o dia dos infernos. Pode ter certeza. Eu estou apostando com vocês. Vai aparecer no seu caminho aquelas pessoas especialmente colocadas com muito amor e carinho para lembrar você o quanto você está distante disso. Então, não é para empurrar a impaciência, é para você, no exercício diário da convivência, transformar o sentimento ruim num sentimento bom, positivo. Na verdade, o Jung não trabalha com ruim e bom, ele trabalha com positivo e negativo. Né? Ele trabalha com as duas bipolaridades, se complementam. Mas a ideia é que, através do complemento, existe o equilíbrio. Respondi? Você está convivendo muito comigo, Sérgio. Vou tecer um comentário. Eu vou fazer uma pergunta também, é rápido. Sobre essa questão de vibrar enquanto está passando uma coisa, uma notícia, etc. Eu machuquei o pé uma vez, fui fazer fisioterapia. E cada dia que eu saía de lá, eu saía muito mal. E depois eu falei assim, gente, por que eu saio da minha casa alegre e volto triste se eu estou indo me tratar, né? E a dor está passando. Aí eu comecei a perceber. A televisão das meninas ficavam o tempo todo no Datena. E eu nas maquininhas, eu não tinha para onde olhar. Era o único lugar que eu tinha para olhar e a única coisa que eu tinha para ouvir. Resultado, eu desisti da fisioterapia e procurei outra clínica. Aí a minha fisioterapia foi feliz. Não tinha televisão lá. Né? E a minha pergunta é a seguinte, recentemente eu tenho recebido alguns elogios. E ontem foi por causa do Dia das Mães. A minha mãe já é falecida e a minha amiga disse que queria que ela ouvisse, que ela criou e educou uma filha rara. Um sinônimo de educação, beleza, verdade, sinceridade e principalmente a tradução na íntegra da palavra, amor. Porque ela também está passando por algumas coisas e eu estou passando por algumas coisas que ela diz ser muito piores e mais graves do que a dela, que ela não consegue dimensionar, nem como eu aguento. E eu só escrevi um e-mail para ela de parte 1, parte 2, com coisas que vieram do meu coração. E ela falou que eu estava enxergando ela em algum lugar, que ela desacredita, ficou de boca aberta com as coisas que eu escrevi. Com equilíbrio, serenidade, passando por tantas dificuldades. A outra da Alemanha me chamou de amiga nota 1000. E recentemente eu nem fiz nada. Né? Só fiquei feliz porque ela disse que finalmente arrumou um namorado. Mas fiz outras coisas, né? Outros tempos por ela. E a minha pergunta é o seguinte, se existem essas pessoas que do nada, por alguma coisa que eu nem sei, porque eu falei ou porque eu disse, mas falei certo, falei o que elas precisavam, como eu faço dentro do meu lar, que eu estou cuidando de uma irmã, e 5 crianças pequenas, para trazer o amor de volta para elas, porque eu tento plantar isso. Mas a mãe não tem fé e a mãe não acredita no amor. O amor para a mãe é coisa fútil, tola. Então, assim, eu já tenho sobrinhos que já não se abraçam mais, beijar para quê? Eu abro a porta de casa, ninguém nem me fala boa noite. Exceto o pequenininho, que está com 1 ano e 4 meses. Né? Mas até ele já está correndo mais atrás da minha mochila, porque um dia eu dei bala que estava lá dentro, do que atrás de mim mesmo, para dar um abraço. Como eu planto esse amor lá dentro de volta? Porque eu achei que eu nem fosse capaz. Mas se 2 amigas me escrevem um texto desse, é porque algum ainda tem para plantar. Obrigada. Ai. Então, como é seu nome? Andréia. Então, assim,
bem rapidinho para a gente... Porque aí você levantou muita coisa e eu não sei se eu consigo responder tudo. Que bom que você parou a fisioterapia. Esse é o primeiro ponto. Porque vamos combinar. Não adianta a espiritualidade caminhar de um lado e o povo não ajudar do outro. Né? Não rola. Isso também mostra o quanto as nossas vibrações se intercomunicam. Né? O quanto a gente é mais tocado do que imagina. A gente acha que é imune, que dá para ver, que, enfim, que não vai se afetar. E, no fim, o nosso próprio corpo físico acaba sendo tocado para bem ou para mal diante daquilo que a gente está vendo. Então, eu fico feliz que você tenha parado. Com relação às vibrações, porque é isso que disso que você está tratando, toda vez que nós desejamos o bem, independentemente de ser um bem direcionado para a Ana, ou um bem, eu quero emanar coisas boas, quero fazer coisas boas, nós fazemos. Invariavelmente, sem perceber. Então, às vezes a pessoa vem agradecer ou vem nos colocar uma situação em que a gente efetivamente não lembra de ter falado ou feito algo que justificasse aquele agradecimento. As obsessões também, gente. Muitas vezes nós ganhamos obsessores sem lembrar de ter feito algo efetivamente ruim. Mas a pessoa tomou aquilo como ruim, como ela toma aquilo como uma coisa boa. Então, conta muito, sempre conta bastante, o que a gente traz no coração. A vontade de ajudar. Na família, a gente tem grandes desafios. Por isso mesmo, a gente está junto com eles. Porque se fosse grande desafio e você fosse para ver uma vez por semana, não seria um grande desafio. Tá? É grande desafio exatamente porque você é chamado a vivenciar todos os dias, pelo menos até um certo período, dentro da mesma casa. E depois, mesmo em outras casas, você continua vinculado. E eu não gosto da palavra desafetos, mas são desafios. São criaturas que, de alguma forma, nos foi colocado como um presente. Como uma forma da gente tentar auxiliar, de alguma forma, no pouquinho que a gente tem, porque a gente também não tem muito. A gente consegue ter uma leve noção, e essa leve noção a gente quer levar para trazer um pouco de paz para as pessoas. Só esse desejo, através da oração e da boa conduta, já chega no outro através desses benefícios. Mas também não se esqueça, o outro, não esqueçam todos, o outro tem o livre-arbítrio. Felizmente ou infelizmente. Você pode querer levar todo o amor do mundo. Jesus, gente, não tem criatura que trouxe mais amor para esse mundo. A gente ouviu? Não. A gente pratica? Não. Então, toda a intenção do mundo, toda a bondade dele, todo o amor que ele vivenciou, a gente não está nem isso. Então, ele deixou de fazer? Não, também. Então, ele continua não só do período que ele estava encarnado, como fora da carne, continua com as vibrações, os trabalhos, a orientação, a proteção dada. Então, a primeira dica é a persistência. Né? Não é o retorno do outro imediato, ou do jeito que você quer, que vai pautar o teu próximo passo. O teu próximo passo tem que ser sempre o passo relacionado ao bem. Se o outro é tocado naquele momento, ou vai ser tocado daqui a 10 encarnações, isso é uma outra questão. Na verdade, Jesus está esperando que a gente acorde até agora. Tem 2000 anos aí, e ele está feliz da vida, descobrindo que tem um ou outro que está arranhando o cérebro aí e está conseguindo abrir o olho. Então, a persistência é fundamental. E a vontade de ajudar também. Porque só daí a gente já emana todas as situações. Então, estar perto de você passa a ser positivo. Às vezes, uma palavra passa a ser, ou não, um gesto, a menção do nome. Não tem pessoas, não tem espíritos elevados que a gente evoca quando está com algum problema, pedindo uma proteção, uma orientação? A própria menção do nome, a própria vinculação já traz coisas boas para nós. Então, que a gente, tendo essa vontade, essa disponibilidade, possa fazer isso com os outros também. Mas dentro de casa é um desafio. E desafio é uma coisa que a gente sempre fala, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Só na tempestade é que a gente sabe se ele é bom ou não. Então, companheiros, nós vamos aproveitar, né,
todas essas palavras, essas reflexões, mobilizando dentro da gente as nossas melhores vibrações, que sabemos que através delas nós podemos chegar ao outro, nós podemos nos renovar esse mundo. Então, vamos juntos, emitindo as nossas vibrações de amor por esse nosso planeta, que essas vibrações cheguem a cada cantinho, a cada pessoa, com as luzes do amor, as luzes do bem, as luzes das ações no bem. Então, que cada cantinho do nosso planeta seja nesse momento agora envolvido pelo amor. E que essas vibrações possam chegar aos nossos lares, ao nosso trabalho, às ruas, aos hospitais, em todos os locais onde as pessoas passam, cada um pelas suas dificuldades, pelos seus desafios, que todos possam ser fortalecidos e poderem seguir adiante com mais fé, com mais confiança no nosso Pai. Então, que possamos levar a cada cantinho que estivermos, que passarmos, todas essas energias, esses sentimentos de fraternidade, de união, de renovação. E agradecidos assim, nós vamos pedir ao Pai que permaneça conosco, que possamos ser dignos da sua presença, da sua luz, dignos de receber todo esse seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos continuar em silêncio, continuar nessa sintonia, para que possamos receber o passe. Então, uma boa noite a todos.